Saudamos a toda a igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro aos Coríntios, no capítulo número 4, 2 Coríntios 4, a partir do versículo número 16. Segundo Coríntios 4,16. Amém, irmãos? Amém. A palavra do Senhor, ela nos fala assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém, irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós estamos reunidos em Tua presença para ouvir a Tua palavra, para aprender de Ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, meu Deus, ouvir a Tua doce voz, falar conosco, Senhor, moldar os nossos corações, nos dar, ó Deus, mais fé. Para isso, Senhor, nós precisamos do Teu Santo Espírito trabalhando em nossas vidas. Precisamos da Tua unção sobre nossas vidas, ó Deus. Nós oramos nesta hora para que Tu venha se manifestar em nosso meio. Venha nos mostrar, ó Deus, como Tu já mostraste no começo deste culto, que Tu estaria presente, que a Tua luz irradiaria sobre todos nós. Nós precisamos da Tua revelação, Senhor. Fala conosco, nos mostra o Teu propósito para nossas vidas, pois nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Esse mundo, o homem, as pessoas que caminham nesse mundo, por muitas das vezes eles buscam, na maioria das vezes, eles buscam o bem, o bem-estar, buscam uma posição confortável em suas vidas, fazem muitas das vezes de tudo para alcançar um certo status, um certo nível onde ele possa viver bem. E muitas das vezes acontece com estas vidas delas alcançarem um certo nível de estabilidade, de felicidade, que tudo vai bem, tudo transcorre de forma excelente para aquela vida. E assim foi e é muitas das vezes para nós servos do Senhor. Nós temos um exemplo na palavra do Senhor que fala sobre a vida de um jovem que foi amado por seu pai de tal forma que os outros tinham inveja dele. Ele recebeu do pai, quando ele fez 17 anos, uma túnica de várias cores. E o pai, diz a palavra do Senhor, o pai o amava muito e deu essa túnica a ele. E ele estava numa posição, como dissemos antes, confortável. Ele era mais amado, ele era aquele que ficava em casa, os outros iam ao trabalho, seus irmãos trabalhavam, e ele ficava ali junto da sua família cuidando dele. Ele estava da forma como muitas das vezes o homem ele quer, uma posição, um status, uma posição confortável para a vida dele. E esse
esse era o momento de curtir aquilo, de aproveitar o que ele tinha recebido. A minha túnica, está na hora de eu aproveitar isso. Porque a vida do homem, tanto a nossa quanto a vida do homem no mundo, ela tem altos e baixos. Ele está numa posição ótima, mas por inveja de seus irmãos, por ciúmes. E antes disso, o Senhor havia dado um sonho a ele, onde os seus irmãos se acostariam perante ele, estariam debaixo das mãos dele, o pai, a mãe. Nós estamos falando de José, os irmãos devem conhecer a história. E por ciúmes, por inveja, ele foi vendido, certa ocasião, por seus irmãos. Alguns pensavam até em matá-lo, mas existiam aqueles que não faça mal ao garoto, vamos vendê-lo. Pegaram e venderam ele, e ele foi levado como escravo, como cativo. Aquela posição favorável que ele tinha, aquele nível de tranquilidade, de uma hora para outra acabou. De uma hora para outra ele passou a ser escravo. Foi vendido, foi levado para o Egito, para a casa de um nobre, e lá ele começa a trabalhar e é colocado numa posição novamente de status. E ele começa a trabalhar ali, e de uma hora para outra a vida dele começa a dar errado novamente, porque existe lá uma mulher casada que se agradou dele e trouxe problemas para a vida dele novamente. E ele novamente perdeu toda aquela posição e caiu novamente no vale. Novamente ele desceu da sua posição e foi para a cadeia novamente. E assim, com nossas vidas, quantas vezes acontece? Às vezes nós estamos por baixo, às vezes temos nossas enfermidades, temos nossos problemas, nossas dificuldades, mas a palavra do Senhor, o texto que nós lemos, ela nos fala que isso tudo é momentâneo. Que isto é para trazer para o Senhor glória, para nossas vidas a glória do Senhor. Porque o Senhor, Ele de contínuo está para abençoar as nossas vidas, está presente em nossas vidas. Com José não foi diferente. Aquele garoto, ele sempre teve a bênção do Senhor. O pai o amava, o Senhor foi, deu sinais a ele, mostrou. E até então, de repente, ele nem entendia o que estava acontecendo, mas Deus tinha um propósito tão grande para a vida dele, propósito de salvar toda uma nação. E ele até então ele não conhecia isso. E ele foi levado cativo, foi vendido, colocado na prisão, mas o Senhor estava sempre ali, cuidando da vida dele, sempre tocando na vida dele. O adversário muitas vezes vem contra nossas vidas e tenta nos derrubar, tenta atrapalhar a nossa caminhada, tenta nos trazer lágrimas aos olhos, tenta fazer com que venhamos a estar chorando e desanimar na nossa caminhada, porque não era isso que eu pensava para a minha vida, não foi isso. Quando eu conheci o Senhor, quando eu me converti, quando eu me batizei, havia promessas para a minha vida de que Deus estaria comigo, de que o melhor dessa terra seria me dado. Mas a palavra do Senhor não diz isso. A palavra do Senhor diz que Jesus veio a este mundo para nos levar para um lugar melhor, para nos tirar deste mundo. Ele falou, olha, o mundo tem muitas provações. Eu venci todas elas, mas ele tem. E você estourou aqui. Quando ele ora ao Pai, ele ora, eu não peço que os filhos do mundo, mas que os livres do mal, porque existe um mal neste lugar. E às vezes nós caminhamos e achamos, olha, tudo vai dar certo na minha vida. Deus quer te abençoar, Deus te abençoa e você vai estar sempre abençoado na presença do Senhor. Mas quantas são as vezes que nós caímos, que nós deixamos aquela posição confortável, às vezes de coração do próprio adversário e às vezes por nossa própria causa. Às vezes porque nós não entendemos, às vezes porque nós não reconhecemos o caminho que devemos tomar. E nós caímos, e nós descemos, e nós vamos às prisões novamente, mas o Senhor está lá para levantar as nossas vidas, para nos livrar, para romper as cadeias que nos prendem e nos levar novamente a uma posição confortável. E assim o Senhor fez com José. E foi caindo,
sendo levantado, porque ele não se levantou, ele foi levantado pelo Senhor, até que o propósito da vida dele se cumpriu, que foi levar o povo de Israel, tirá-lo da fome, porque na época o povo de Israel não havia alimentos em Canaã, e eles foram levados para o Egito, e por intervenção do Senhor havia alimento, usando a vida de José, havia alimento para sustentar toda a nação de Israel. Todo o povo do Senhor foi sustentado graças àquele garoto, graças ao Senhor, sobre a vida dele. Mas ele passou por todo tipo de provação, por todo tipo de queda. Passou por prisões durante anos, até que alguém se lembrou dele e o tirou dali. Mas o Senhor o tempo todo estava com ele. E a palavra que nós lemos, ela nos fala que ainda que o nosso eu exterior, ainda que nós venhamos a ver o mundo ou as nossas vidas de uma forma tão ruim, porque às vezes acontece conosco por causa de enfermidade, por causa de família, por causa de trabalho que nós não conseguimos, ou então porque perdemos o nosso sustento, nós achamos que está tudo errado, mas ele diz, ainda que isso aconteça, o nosso eu interior, ele não se corrompe, ele se renova de dia em dia, porque de dia em dia o Senhor é uma rocha que se coloca no meio da sua igreja, no meio da nossa vida, para iluminar o nosso caminho, para abençoar as nossas vidas. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Às vezes achamos que a nossa luta é enorme. Olha, a coisa que eu não aguento, não tem mais pouco eu sustentar isso, eu vou me matar porque a minha vida acabou. Se a vida acabou, ele não precisa se matar. Mas muitas das vezes é isso que a pessoa pensa, passa na cabeça dele isso, olha, eu não aguento mais. A palavra do Senhor diz que Deus não dá a nós provação que nós não possamos aguentar. Aleluia! Tudo o que passamos, tudo que vem sobre a nossa vida, vem na medida que Deus permite para que nós venhamos a suportar esta provação e venhamos a sair dela, venhamos novamente a nos levantar com esse problema. E isto produz para nós um peso eterno de glória. Porque quando nós nos levantamos, quando o Senhor nos levanta, para nós é uma glória. Porque foi a mão do nosso Deus, a mão do Senhor que tocou em nossas vidas e nos tirou daquela lama, daquele poço onde estávamos, do fundo do poço muitas das vezes, e nos levantou novamente e nos colocou de pé. Vai que caminha novamente, porque eu sou contigo. Porque as coisas que a gente vê, como diz a palavra, não acredito mais as coisas que se veem. Porque o que eu vejo o que está ao meu redor. Eu vejo o meu sofrimento, eu vejo o sofrimento do irmão, eu vejo, muitas das vezes, a igreja vazia, vidas caminhando direto para a perdição, abandonando muitas das vezes o Senhor, ou nem mesmo conhecer e não querendo conhecer o Senhor. Às vezes é isso que a gente vê. A gente ora, a gente busca, a gente evangeliza, a vida vai para a festa, a vida vai para a farra, qualquer outro lugar, e isso dói, às vezes, em nossas almas. E é isso que a gente vê. Mas a palavra diz que o que a gente vê são coisas temporais. A nossa enfermidade, a nossa luta, a nossa dor, a nossa tristeza, tudo isso passa. Ainda que muitas das vezes nós achamos que não, ainda está demorando, olha, ele poderia já acabar. Mas o Senhor sabe o momento para acabar. Isso tudo vai passar. Mas as coisas que a gente não vê, a bênção do Senhor, a cidade eterna. Verdade que poucas pessoas já contemplaram a bênção do Senhor. Poucas viram a cidade eterna. O próprio Senhor mostrou, olha, eis a cidade que estou construindo para vós. Mas a maioria de nós não contemplou estas coisas. São essas coisas que a gente não vê. A bênção que está na eternidade, o Senhor Jesus. Estas coisas não têm preço para as nossas vidas. São as coisas que a gente não vê. Estas são eternas. A nossa luta, a nossa queda, a nossa
aquele irmão está perdido, porque todos estarão abençoados na presença do Senhor. Aleluia. Todos estarão ali para contemplar o nosso Deus, para viver eternamente, sem uma lágrima no rosto. Glória a Deus. Somente sorrisos em nossos rostos, somente glorificações em nossa vida. O que o Senhor quer falar para mim, para vocês esta noite, é isto. Que não importa o que estamos passando, não importa, porque isso é uma gotinha em um oceano de felicidade. Aleluia. Nosso tempo pode parecer para nós muito de sofrimento, mas é pouco, muito pouco, perto da eternidade de alegrias que teremos com o Senhor. Glória a Deus. Nós possamos guardar em nosso coração essa palavra, porque as coisas que não se veem, que somente a nossa fé enxerga, ela é eterna. Glória a Deus. Louvor ao nosso Senhor. Aleluia. Vamos louvar ao nosso Deus.
Ele preparou para os teus servos. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Senhor, nós não temos palavras para te agradecer por esse momento que o Senhor reservou para que passássemos na tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela forma maravilhosa como o Senhor falou aos nossos corações. Não temos palavras. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus provador, mas um Deus de vitórias. Louvamos e glorificamos o teu santo nome, porque na verdade somos servos de um Deus todo-poderoso. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração e abençoa a volta e regresso para os nossos lares e nos leva, Pai amado, em segurança. Dizemos que o poder de Deus, nosso eterno Pai, a graça maravilhosa do nosso amado e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações, revelações do Espírito Santo, seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém, amados? Vamos estar sentados. O nosso culto está terminando. Nós queremos renovar a tua vida. Temos feito nesses últimos dias. Eu sei que os irmãos, grande parte aqui, sabem que esse mês de agosto é o mês do aniversário da construção e da consagração dessa igreja. No dia 21 desse mês, teremos um culto especial, dia 21 é domingo, às 19 horas. Vamos continuar orando, porque o Senhor, Ele revelou que nesse dia Ele vai ter uma grande bênção para cada um de nós. Os pastores da região, eles estarão presentes, trazendo os seus familiares. Amém? Amanhã, às 10 horas, nós temos a EBD, ou seja, a Escola Bíblica Dominical. É para toda a igreja. Conforme a palavra dessa noite, nós vivemos da dependência do Senhor. E quando nós nos colocamos na obediência, mesmo aquilo que a princípio não estamos entendendo, mas lá na frente o Senhor vai nos fazer entender. A obra a qual nós estamos servindo, como nós estamos falando em obra, na igreja cristã Maranata, a obra está espalhada na vida de muitos servos do Senhor. A obra que o Espírito Santo está realizando nessa última hora. É essa obra que nós estamos falando. A obra que o Espírito Santo ele está realizando, preparando uma igreja. A qualquer momento, essa igreja vai embora. E nós precisamos
está pronto para ouvirmos o toque da trombeta. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Nos colocamos aí à disposição dos irmãos que querem uma oração. A todos, a paz do Senhor Jesus.